Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de número 18 do nosso curso de Cálculo 1. Nesta aula nós vamos prender nossas atenções no estudo de máximos e mínimos, né, de determinadas funções, tá? Pontos de máximos e pontos de mínimos. E valores máximos e mínimos também, tá? Então, bem pessoal, vamos lá. Vamos tomar uma função f e um conjunto A contido no domínio da função. E aí a gente pega um ponto pertencente a esse A. Dizemos que f de P é um valor máximo de f no conjunto A, ou que P é um ponto de máximo de f em A, se f de x é menor ou igual que f de P para todo x em A. Nossa primeira definição é com relação a valores máximos e pontos de máximos aonde, pessoal? Em um conjunto, tá? Em um conjunto A. Então, dizer que o ponto P, né, é ponto de máximo, ou que f de P é valor máximo da função, significa que para qualquer x que tu pegue no conjunto, o f de P é maior do que o f de x, tá? Então, o f de P está sendo maior do que de f de x para qualquer x em A. Então, significa que o P é um ponto de máximo e f de P é valor máximo, certo? Perfeito. Caso tenhamos o contrário, né, no caso f de P menor ou igual que o f de x para qualquer x em A, significa que o f de P é ponto de mínimo, ou que f de P é valor mínimo, tá? Perfeito. Como a gente poderia ver isso, pessoal? Bem, observe, imagine que o nosso conjunto A, geometricamente, é esse conjunto aqui, ó, que vai exatamente desse ponto aqui até aqui, tá? Esse é o nosso conjunto A, um subconjunto do nosso domínio, certo? Então, aí nós vamos pegar alguns pontos, por exemplo. Imagine aqui o ponto P1, que eu peguei aqui, ponto P2, tá? Ponto P2. Então, dentro desse conjunto, pessoal, a gente observa que o valor mínimo que a função assume, ó, o valor mínimo, é exatamente no ponto P igual a 1, ó, dentro desse conjunto, tá? Ó, ele estaria daqui para cá, né? Então, dentro desse intervalo aqui, que eu estou chamando de A, o P igual a 1 é ponto de mínimo, e o F de P1, né? O F de P de 1 é exatamente o valor mínimo que a função assume no conjunto A, tá? Qualquer outro ponto que eu pegue aqui, ó, qualquer outro ponto que eu pegue, o F dela, ó, vai ser maior do que o F de 1, tá? Para qualquer outro ponto que eu pegue, ó, observe. Certo? E qual seria o maior valor? Claramente no ponto P igual a 2, tá? No ponto P igual a 2, observe que a gente tem exatamente o f de P de 2 dá exatamente esse ponto aqui, que é o maior valor que a função assume dentro desse intervalo aqui A, tá? Então, nós poderíamos dizer que o f de P de 2 é o valor máximo de f em A, ou que P2 é o ponto de máximo, tá? Bem, pessoal, se a gente tiver f de x menor ou igual que f de P para qualquer x no domínio da função, dizemos que f de P é valor máximo global da função. Observe que olha a diferença dessa definição para outra. Aqui a gente estava estudando pontos de máximos e mínimos no conjunto A. Aqui a gente já está estudando no domínio todo, tá? No exemplo anterior, o A era um subconjunto de domínio. Aqui a gente já está estudando no domínio todo. Então, se o f de P é maior que o f de x para qualquer x no domínio, significa que o f de P é o valor máximo da função. E a gente chama ele de máximo global. Ou seja, é o máximo, o maior valor que a função assume em todo o seu domínio, tá? E se o contrário acontece, né? No caso, se o f de P for menor do que o f de x para qualquer x no domínio, então dizemos que ele é o valor de mínimo global, tá? O menor valor que a função assume em todo o seu domínio, tá? E finalmente, né, vamos dizer que um ponto P do domínio da função é um ponto de mínimo local, observe, agora mínimo local, se existir um R positivo, tal que o f de P é menor ou igual que f de x para qualquer x que esteja exatamente nesse intervalo que vai de P menos R e P mais R. Então, aqui, pessoal, já muda um pouquinho, né? E dizemos que P é um ponto de máximo local
se, novamente, o f de x for menor ou igual que f de p, ou seja, o f de p for maior de que o f de x para qualquer x que tu pegue dentro do intervalo que contém o ponto P, tá? Então, observe, nesse caso, pessoal, como é que vamos proceder? Observe o seguinte. Por exemplo, eu poderia dizer que P3 é um ponto de máximo local. Por quê? Eu consigo um intervalozinho aqui, ó. Por exemplo, pego um intervalo aqui no torno de P. Existe um R, por exemplo, tá? Existe um R positivo. Tal que, ó, P3 mais R, P3 menos R, para qualquer x que eu pegue aqui, ó, para qualquer x que eu pegue aqui, o f de P3 é esse valor aqui, ó. O f de P3 vai ser maior do que o f de x para qualquer x que eu pegue aqui, ó. Se eu pego um x aqui, ó, ele vai dar um pouquinho aqui abaixo, tá? Se tu pega um outro x bem aqui, também vai dar um pouquinho aqui abaixo, tá? Então, o maior valor é no P igual a 3. Aqui, quando a gente está falando de máximo local, pessoal, a gente não precisa, não necessariamente, estudar o comportamento dela num conjunto grande, num determinado conjunto, no domínio todo. A gente, que só importa para a gente é o que acontece numa certa vizinhança do ponto P3, tá? Ou seja, vai existir um R, né, positivo, tal que o que eu quero saber é o que acontece com o valor da função quando o x está dentro desse intervalinho aqui pequeno, tá? Que vai de P menos R, P mais R, certo? Se a f de x for maior do que o f de P para qualquer x, dizemos que o f de P é um ponto de mínimo, né? Se o f de x for menor do que o f de P, então dizemos que f de P é um ponto de máximo, que acontece aqui, né? É um ponto de máximo. Então, aqui, ó, você teria um ponto de máximo. Aqui, ó, você teria um ponto de mínimo, né? Porque aqui, ó, acontece um pouquinho o contrário, né? O f de x vai estar acima um pouquinho do f de P para qualquer P. Então, a gente teria o seguinte, ó, que f de P, P4 é ponto de mínimo, P5 é um ponto de máximo, né? P2 é um ponto de mínimo, né? E assim vai, certo? Então, ó, nesse caso, a gente tem que P1, P2, P3 e P4 são pontos de máximos local. Certo? O P2 aqui está ao contrário, né? O P2 não está aqui, tá? O P2 é um ponto de mínimo. P1, P3 e P5, né? São pontos de máximos local. P5, copiei tudo errado. P5, pontos de máximo local, tá? E os pontos, ó, P2, P4, certo? E P6 são pontos de mínimo local, certo? São pontos de mínimo local. Observe que aqui o P6, embora o intervalo que você ia pegar, né, digamos assim, seria só à esquerda, né? Mas mesmo assim, numa certa vizinhança dele, ele ainda continua sendo, digamos assim, o maior valor, certo? Maior valor. E aí também está errado aqui, né? P5, ponto de máximo. Na verdade está um pouquinho errado aqui o gráfico, tá? Deveria vir mais assim o gráfico, tá? Aí ficar abaixo assim, tá? É esse ponto de mínimo. Questão de escrita. Bem, pessoal, então já deu para entender, né? A questão de pontos de máximos, pontos de mínimo, pontos de máximo local, ponto de mínimo local, pontos de máximos em um determinado conjunto, pontos de máximos mínimos naquele conjunto, tá? Perfeito. Agora, pessoal, nós vamos apresentar a vocês uma boa maneira, tá? De encontrar esses pontos de máximos ou pontos de mínimos local, tá? Uma boa maneira, pessoal, é simplesmente estudar f com relação ao seu crescimento e decrescimento. Uma coisa que a gente já aprendeu a fazer no vídeo passado, né? Digamos assim, se a primeira derivada é positiva, a função cresce. Se ela é negativa, a função decresce, tá? Então, é simplesmente isso, pessoal. Estudar o crescimento e decrescimento. Por quê?
Imagine que você tenha um intervalo que vai de A até B, por exemplo. E aí você pega um ponto C que está entre A e B. E aí você consegue mostrar que a função f, ela cresce de A a C, tá? Então, ó, tu tem AB, tá? AB. Aí tu pega um ponto C aqui. E aí o que acontece? A função cresce bem aqui, ó. É como se a função estivesse fazendo isso, está crescendo de A até C. E quando ela chega em C, ela decresce de A e decresce em F é crescente de A a C e decrescente, eu escrevi 2 vezes aqui a mesma coisa, tá? E decrescente, corta isso aqui, ó. E decrescente em CB. E aí de C até B ela decresce. Ela faz isso. Então o que é que dá para você perceber, ó? Que esse ponto aqui é um ponto de máximo, certo? Então C é um ponto de máximo. Ou seja, aqui a função assume um valor máximo local, certo? É a mesma coisa aconteceria se você fizesse o contrário, né? Imagine que a tua função, ela decresce de A até C, né? Ela decresce de A até C. Tá aqui teu conjunto. A, C, D. E depois, quando ela chega em C, ela para de decrescer e começa a crescer, tá? Então, o que a gente pode concluir? Que esse ponto C é um ponto de mínimo, tá? Porque ó, aqui é o menor valor que ela atinge, certo? Perfeito. Então, pessoal, a ideia é simples assim, tá? É uma boa maneira de você estudar pontos de máximo e pontos de mínimo fazendo isso. Vamos fazer um exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3. Queremos estudar com relação ao ponto de máximo e mínimo, né? E queremos determinar o valor máximo e o valor mínimo de função f. Só que a gente quer estudar, pessoal, nesse intervalo aqui, ó, de menos 2 a 3. E em que pontos esses valores são atingidos, perfeito? Então, vamos ver. Bem, primeiro a gente viu que a gente vai estudar simplesmente usando a questão do crescimento e decrescimento. Então, a gente estuda o crescimento e decrescimento calculando a primeira derivada. Calculando a primeira derivada dessa função aqui, ó, derivada de x ao cubo, 3x², a derivada de menos 3x vai dar menos 6x, e a derivada de 3 é zero. Então, tá aqui. Perfeito. Aí, queremos calcular os zeros da função f' de x. Então, a f' de x igual a zero significa que 3x² menos 6x é zero. Posso colocar o x em evidência, né? Vai ficar x vezes 3x menos 6, né? E aí, a gente usa aquela propriedade, né? O produto de dois números é zero se somente se ou um ou o outro é zero. Então, nesse caso, x é zero ou 3x menos 6 é zero. De onde você tira que, né? O x é zero ou... Aqui você tem, né? 3x igual a 6, passo 3 dividindo, vai ficar x igual a 6 sobre 2, 6 sobre 3, que dá 2. Então, essas aqui são as duas raízes, né? Ou x é 0 ou x é 2, tá? Então, essas são as duas raízes. Então, ó, você coloca aqui 0, 2, olha para a função do segundo grau, o valor de A é 3, que é positivo, com cavidade voltada para cima, certo? Então, se a concavidade é voltada para cima, significa o quê, pessoal? Que o sinal da primeira derivada vai ser positivo para x menores do que 0, positivo para x maiores do que 2 e negativo para x entre 0 e 2. E aí, usando o que a gente já viu lá na aula passada, se aqui a primeira derivada é positiva, a função f é estritamente crescente, ela cresce aqui. Se aqui a derivada é negativa, significa que a função é estritamente decrescente, ela decresce, tá? E aqui, se ela volta a ser estritamente positiva, a função volta a crescer. E aí você observa, ó, a função cresce, chega aqui num ponto zero, para de crescer, começa a decrescer. Então, aqui, ó, seria um ponto de máximo, né? Então, zero é um ponto de máximo, certo? Zero é um ponto de máximo porque a função para de crescer, começa a decrescer. Então, aqui, ó, é onde ela atinge o maior valor nesse intervalo. E 2, ó, a função está decrescendo, depois ela decresce. Então, aqui, ó, é o ponto de mínimo, né? Que é onde a função para de decrescer, começa a crescer, e aqui ela é onde ela atinge o menor valor, certo? Então, 2 é um ponto de mínimo, certo? Local, nesse caso. A gente está analisando pontos locais.
E que seria, no caso, se você quisesse traçar o gráfico da função, né, você calcula a questão do limite dela, quando x vai para mais infinito. Nesse caso aqui, basta você olhar que a maior potência é x ao cubo, então ela determina, digamos assim, a maior força é dela, né? Então, se o x vai para mais infinito, x ao cubo vai para mais infinito. Como essa potência aqui é menores, então é claro que essa daqui vai prevalecer. Então, isso aqui vai para mais infinito. A mesma coisa aqui, né? Então, aqui vai para menos infinito. Certo? Assim, f possui ponto de mínimo global. Ah, por que eu fiz isso, pessoal? Porque se observe que a gente estudou isso aqui, a gente queria estudar no intervalo, né? A gente pediu para a gente estudar no intervalo, deixa eu voltar aqui, de menos 2 até 3, tá? De menos 2 até 3. Então, quando a gente vê aqui, o 3 estaria bem aqui, né? A tua função está crescendo, certo? A função está crescendo. A função está crescendo. Logo, se essa função vai para mais infinito, quando x vai para mais infinito, significa que ela não tem ponto de máximo em todo o domínio dela, né? Porque a função está crescendo muito, então não tem ponto de máximo. A mesma coisa, quando x vai para menos infinito, a função está decrescendo muito, está indo para menos infinito, então não tem ponto de mínimo, certo? Então é basicamente isso. Ela não possui ponto de mínimos global e nem ponto de máximo global, tá? E aí a nossa segunda pergunta era estudar no intervalo de menos 2 a 3, né? Então, observe. A gente tem essa análise aqui, que a gente já viu, né? Então, por exemplo, menos 2 vai estar mais aqui um pouco. Então, a gente viu na parte de cima que a primeira derivada é positiva para x menor do que 0. Em particular, de menos 2 a 0 ela é positiva. Então, aqui ela cresce, né? De 0 a 2 ela decresce. E de 2, se o x é maior do que 3, se x é maior do que 2, ela volta a crescer, né? Em particular, de 2 até 3, ela cresce novamente. Então, aqui, pessoal, aqui você tem que o 0, né? É um ponto de máximo, um ponto de mínimo aqui. Mas como eu quero saber o maior valor, né? O maior valor da função, é necessário que eu estude exatamente também os dois extremos, tá? A gente estudar os dois extremos. Então, é simples, você calcula o valor da função nesses pontos, tá? A gente pede no item B, só para voltar, determine o valor máximo de f assumo de menos 2 a 3. Então, vamos estudar, pessoal, exatamente também, porque você observa, aqui está crescendo, né? Então, pode ser que no 3 esse valor seja maior do que esse, certo? Então, o f de menos 2 dá menos 17. Eu vou substituir na função, tá? Ó, estou substituindo aqui na função. F de menos 2 fica menos 2 ao cubo, que dá menos 8, menos 3 vezes 2 ao quadrado, que vai dar menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 12, né? Menos 8 aqui dá menos 20, com mais 3, menos 17, tá? Então é isso que eu estou fazendo. O F de menos 2 dá menos 17, o F de 0 dá 3, né? Que é a primeira. O F de 2 dá menos 1, mas tem que calcular lá, tá? E no 3 dá 3. Então, pessoal, qual é o maior valor? Ó, por coincidência, aqui no 3 deu o mesmo valor daqui, que seria um ponto de máximo. Então, o maior valor, pessoal, vai ser exatamente 3, certo? E qual seria o menor valor? Seria exatamente menos 17, né, se a gente quisesse. O valor mínimo de f nesse intervalo é menos 17. E o valor máximo, poderíamos dizer que é exatamente o f de 0, f de 3, que é igual a 3, né? O valor máximo da função é menos 2, 3. Eu até desenhei aqui um pouco como seria o comportamento desse gráfico, tá? Então, observe. No menos 2 dá menos 17, no 3 dá 3, tá? E aí, ó, ela vai para menos infinito, quando x vai para menos infinito, ela começa a crescer para x menores do que 0, né? Ela cresce para x menores do que 0. Aí ela decresce de 0 até 2, né? De 0 a 2 ela decresce. Quando ela chega em 2, ela volta a crescer e vai embora para mais infinito. Então, o comportamento da função seria exatamente esse, tá? Então, aqui seria o maior valor, que também coincide com esse, e aqui seria o menor, certo? Perfeito, pessoal. Agora, vamos fazer um outro exemplo, onde ele fala exatamente o seguinte para a gente. Determine dois números positivos cuja soma seja 4. E tal
que a soma do cubo do menor com o quadrado do maior seja mínima. Então, observe. Primeira coisa é a gente montar o nosso problema, né? Então, eu quero determinar dois números. Puxa, esses dois números precisam ser positivos. Quando eu somar os dois números, a soma deles dois dá 4, tá? E quando eu somar o cubo do primeiro, do menor, o cubo do menor, com o quadrado do maior, essa soma seja a mínima possível, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que o x é o menor valor desses números, tá? Então, se ele é o menor valor, é óbvio que ele tem que variar de 0 a 2, né? Porque a soma deles dois, do x, por exemplo, com o outro número, dá 4. Só que como esse é o menor, se esse aqui for maior do que 2, o outro não pode ser maior do que 2, né? Seria menor do que 2, para dar 4. Então, o x ele tem que variar de 0 a 2. No máximo, que ele poderia chegar a 2, que aí o outro daria 2. Ainda poderia dizer que ele era o menor ainda. Ou... seria igual, na verdade, mas seria menor. Então, o x ele vai acabar variando de 0 a 2, tá? Então, quem seria o maior número? Seria 4 menos x, né? Porque a soma deles dois não dá 4. Então, quando tu faz assim, x mais 4 menos x, dá 4, né? Então, é simples, né? Eu usei, para mim determinar quem seria o outro, eu usei esse fato, por exemplo. Eu sei que x mais y tem que dar 4, certo? Tem que dar 4, certo? Isso implica quem é y? Y é 4 menos x, certo? Perfeito? Então, ó, o menor valor eu tomei como x, o maior valor é 4 menos x. Se tu soma eles dois, dá 4, tá? Esse é o maior. Aí ele fala o seguinte, olha, a soma do cubo do menor, quem é o menor? É x, então x é o cubo, mais o quadrado do maior, eu quero que essa soma seja mínima. Então, eu determinei uma função, que eu vou chamar de s de x. Essa função, ela é dada da seguinte forma, x ao cubo mais 4 menos x quadrado. Ou seja, é o cubo do maior, cubo do menor, mais o quadrado do menor, tá? E claro que o x vai variar de 0 a 2, por causa daquela condição de que o x é o menor valor e a soma é 4. Então, essa aqui é a nossa função. Para a gente falar que essa soma, para que a gente determine a soma, essa soma seja mínima, a gente precisa estudar o que, pessoal? Quais são os pontos de mínimo, né, dessa função, nesse intervalo. Então, a nossa ideia é essa, e a gente está fazendo uma aplicação, certo? Então, para a gente estudar o ponto de mínimo, pelo que a gente viu acima, basta que a gente estude o crescimento e decrescimento, né? Crescimento e decrescimento da função aí. Então, vamos estudar a primeira derivada. A primeira derivada dessa função vai ser o quê? 3x², né, que é a derivada de x ao cubo, mais, que tem uma composta, né? A derivada, por exemplo, de u ao quadrado, né, eu chamei de u isso daqui, vezes a u', né? A derivada de u. Então, a derivada dessa de u quadrado dá 2u. Lembrando que u é isso. Então, 2 vezes isso. Vezes a derivada de u, que eu chamei de 4 menos x. A derivada de 4 é 0, a derivada de menos x é menos 1. Então, vai ficar menos 1 aqui. Reescrevendo, a s' de x vai ser 3x², né? Ó, fazendo as operações aqui, vai ficar menos 8, né? 2 vezes 4, 8, com esse menos aqui dá menos 8. E 2 vezes menos x, com esse menos dá mais 2x. Então, tá aqui a nossa derivada. Aí, precisamos de estudar o comportamento dessa primeira derivada. Então, para isso, a gente estuda as raízes inicialmente, né? S' de x é 0. Se somente se 3x² mais 2x menos 8 é 0. E aí, você precisa pensar em dois números que quando você somar eles, né? Por exemplo, x mais y, que quando você soma x com y, vai ter que dar quem, pessoal? Menos 2 sobre 3, né? Que é menos b sobre a. E quando você multiplicar x com y, dá quem? Dá c sobre a. No caso, c é menos 8, então dá menos 8 sobre 3. Então, esses dois números, pessoal, ele vai ser exatamente 4 terços e x igual a menos 2. Soma 4 terços
com menos 2, pessoal? Dá quanto? Ó? Menos 6 mais 4 dá menos 2 sobre 3. Tá? Aqui, ó. E quando você multiplica, vai dar menos 8 sobre 3. Perfeito? Então, essas são as duas raízes, no caso. Ok, pessoal. E aí, ó, como nosso valor de A é 3, que é maior do que 0, então a nossa concavidade é voltada para cima, tá? Então, é como se a gente fizesse isso, né? Fizesse isso. Então, para cá é positivo, para a direita de 4/3 também é positiva, e dentro desse intervalo aqui de menos 2 até 4/3 é negativo. Logo, né, esse é o sinal da nossa derivada, da primeira derivada da função s, que é aquela função soma. Logo, pelo que a gente conhece, aqui a função cresce, aqui ela decresce e aqui ela volta a crescer, certo? Então, S de x tem valor mínimo, a gente percebe qual seria um ponto mínimo? Não seria menos 2, né? Menos 2 é um ponto de máximo. Então, um ponto mínimo vai ser exatamente 4/3, certo? Um ponto de mínimo. Tem valor mínimo em 4/3. Assim, os números procurados vão ser exatamente o que, pessoal? O x que a gente está procurando aqui é exatamente esse daqui, né? O x é 4/3 e o outro é 4 menos x, né? Que a gente viu lá. Então, vai ficar, como o x é 4/3, então vai ficar exatamente 4 menos 4/3, que dá 8/3. Então, esses dois números são os dois números que está o quê? Quando tu soma eles dois, observe, soma 4/3 com 8/3, dá quanto, pessoal? Ó, aqui é denominador comum, então conserva, só em cima, vai dar 12. 12 dividido para 3, 4. A soma dá 4, certo? E quando você pegar o cubo do menor e somar com o quadrado do maior, essa soma vai ser mínima, porque a gente pegou exatamente o ponto de mínimo desse problema, tá? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de aplicação interessante, né? Muito bom. Bem, vamos agora, pessoal, apresentar a vocês uma condição necessária e uma condição suficiente para máximos e mínimos locais, tá? Bem, dizemos que um ponto P interior ao domínio da função f acredito que faltou alguma palavra aqui, tá? Ah, desculpa, tô vendo errado. Dizemos que um ponto P é interior ao domínio da função f se existe um intervalo aberto I com P pertencente a esse intervalo e esse intervalo está totalmente contido no domínio da função, tá? Ó, P é interior ao domínio. Então, imagine que aqui está o seu domínio todo, imagine. Aqui está o teu domínio, D de F. Para ser interior, pessoal, ele não pode estar nos extremos, tá? Ele tem que estar aqui dentro. Então, como é que você define? Dizemos que esse ponto P é interior. Se você encontrar um outro intervalo I, ó, imagine que aqui você pega um subconjunto, tá? Um subconjunto I. O P tem que pertencer a I. E mais, o I tem que estar contido no domínio da função. Então, é um subconjunto do domínio. E aí dizemos que esse P é um ponto interior, tá? Perfeito. Perfeito. Agora, vamos enunciar um teorema. Se f é uma função diferenciável em um certo ponto P, e esse ponto P é interior ao domínio da função, então, uma condição necessária, é necessário para P ser ponto de máximo ou ponto de mínimo local, é que a primeira derivada neste ponto seja nula, seja zero. Então, pessoal, para que o ponto seja um candidato a ponto de máximo ou de mínimo, a primeira derivada nesse ponto tem que ser nula. Então, é como se fosse um teste, né? Você meio que te dá uma condição para que você descarte certos pontos de máximos ou de mínimo. Ah, eu estou suspeitando que esse ponto é um ponto de máximo. Calcula a primeira derivada e depois calcula no ponto. Se não for zero, esse ponto não pode ser um ponto de máximo, tá? Porque para ser ponto de máximo é necessário que a primeira derivada seja nula, certo? E aí a demonstração você pode dar uma olhada lá no livro do Guedorize. Esses pontos, em verdade, pessoal, eles são chamados de pontos críticos, tá? Até trago uma definição aqui, ó. Um ponto P pertencente ao domínio da função tal que a derivada é nula, é chamado de ponto crítico,
de f, tá? Então, se eu pedir assim, determine os pontos críticos da função, o que você vai ter que fazer? Contra a primeira derivada e depois encontra o zero da derivada. São as raízes da primeira derivada, né? As raízes da primeira derivada vão ser exatamente os pontos críticos. Então, observe, imagine que você tenha uma estrutura dessa forma, né? Então, ó, é como se fosse assim. P1 é um ponto de mínimo, porque a derivada nesse ponto dá zero. Você pode ver que quando você traça a reta tangente, vai tocar só num ponto, ou seja, esse aqui é um zero da função, tá? A mesma coisa aqui, ó, um ponto de máximo, porque a derivada aqui vai dar zero, tá? Aqui é um ponto de máximo, a derivada dá zero. Aqui, todos os pontos de máximos ou de mínimos vão acabar sendo pontos críticos, tá? Se ele for um ponto de máximo ou mínimo, tem que ser um ponto crítico, a derivada dá zero. Então, nesse exemplo aí de cima, P1 e P4, né, são pontos de mínimo local, né? E a gente tem que o F' de P1 dá zero e a F' de P4 dá zero, tá? Perfeito. Quando a gente fala, que eu estou analisando através dessa visualização aqui, né? Falar que dá zero significa basicamente que a reta, né? A reta, digamos, tangente nesse ponto não tem inclinação, certo? Não tem inclinação nenhuma, ela é uma reta constante, certo? Então, por isso que dá zero, tá? A derivada não é exatamente a inclinação da reta tangente. Então, se ela não tem inclinação, digamos assim, ela é paralela ao eixo do x, então significa que a derivada nesse ponto é zero, né? A inclinação é zero, certo? Perfeito. E no próprio exemplo, a gente tem que P2 e P5 são pontos de máximos local, tá? E o P5 é ponto de mínimo local, acho que eu queria dizer ponto P6, ponto de mínimo local, mas F' de P5 não é zero, não é ponto interior do domínio. Eu acho que eu queria dizer P6 aqui, tá? P6. Ó, observe que esse ponto aqui até seria um ponto de mínimo local, mas a derivada dela não dá zero. Olha a inclinação da reta, né? A derivada dela não é zero. Se a derivada dela não é zero, no caso não seria um candidato a ponto de máximo, ponto de mínimo, mas não tá dentro dessa nossa condição, porque ele não seria um ponto interior ao domínio. Para o nosso teorema aqui, ele nos diz que o ponto precisa ser um ponto interior ao domínio da função. A gente não está levando em consideração os extremos, certo? Perfeito, pessoal. E aí, pessoal, em cima disso, a gente traz um teorema que nos permite, né, estudar a derivada, né? Estudar, digamos assim, encontrar os pontos de máximos e mínimos através do estudo da primeira e da segunda derivada. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai admitir que a derivada de ordem 2, né, que f admita a derivada de ordem 2, contínua num certo intervalo i. E aí, nesse intervalo, você pega um ponto P. Então, o que você vai precisar fazer? Você inicialmente vai ver quais pontos são zero da primeira derivada, ou seja, se P for, o F' de P for zero, então estamos dizendo, se ele for um ponto crítico e a segunda derivada for positiva, então P é um ponto de máximo local, tá? Então P é ponto de máximo local. Então olha só, você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, você vai ter que encontrar os zeros da função da primeira derivada. Esses pontos que vão zerar a primeira derivada vão ser os P, no caso, que vão chamar de ponto crítico. Esses pontos críticos são candidatos a ponto de máximos e ponto de mínimo. Aí, como você vai determinar se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Aí você calcula a segunda derivada. Quando você calcular a segunda derivada, você calcula o F desses pontos. Se for positivo, então ele é ponto de mínimo local. Se for negativo, então ele é ponto de máximo local. Meio que inverte, né? Então a ideia é essa. Pois é, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? A demonstração, você pode dar uma consultada lá no livro do professor Guidoriz, tá? Não vem bem ao caso. Muitas das vezes uma imagem explica muito melhor, tá? A gente viu, pessoal, na aula passada, duas coisas, né? Observe
Que a segunda derivada, ele determina basicamente para a gente a concavidade da parábola, certo? O fato é, pessoal, que existe um teorema que diz o seguinte, né, que se uma função é positiva, né, ela é positiva em um determinado ponto, então existe um pequeno intervalinhozinho, uma pequena vizinhança desse ponto, onde a função ainda continua positiva para qualquer x que está dentro desse intervalo, certo? Imagina, se a função é positiva, se a segunda derivada é positiva, ou seja, se ela está toda acima do eixo x, né, no ponto P, então eu consigo um intervalinhozinho, né? Imagina que aqui está o eixo x, aqui está a nossa função, por exemplo. Então, eu ainda consigo um intervalozinho onde o f de qualquer x que eu pego aqui ainda continua acima de zero, certo? É basicamente isso. Então, no fundo, pessoal, o que vai estar por trás aqui dessa demonstração, né? No fundo, visualmente falando, a gente poderia pensar da seguinte forma. A segunda derivada não determina a concavidade da parábola? Perfeito. Só que a gente sabe que o f' de p é positivo. Mas se o f' de p é positivo, eu consigo um intervalinhozinho onde o f de x ainda continua positivo nesse intervalinho. Se a f duas linhas de x ainda é positivo nesse intervalinho, significa que a concavidade dela é voltada para baixo. Quer dizer, voltada para cima, desculpa. A concavidade dela é voltada para cima. E mais, aí usando a segunda informação, a gente sabe que a derivada, né, no ponto P é zero. Então, no ponto P aqui, a f' de P é zero, que significa que basicamente a reta tangente, a inclinação dela é nula, certo? Então, o que a gente pode dizer com isso? É como se a gente tivesse uma pequena concavidade nesse ponto, voltada para cima, e aqui exatamente a derivada é nula. Então, o que significa isso, pessoal? Que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Então, é por isso que a gente meio que vai concluir aqui, ó. Se o f' é zero e a segunda derivada é positiva, então P é um ponto de mínimo, tá? O contrário vai acontecer se o f duas linhas de P for negativo, né? Que aí a concavidade da parábola já seria voltada para baixo. E como a primeira derivada é nula, então significa que esse ponto aqui é um ponto de máximo, tá? Então, visualmente é isso que está acontecendo, pessoal. Nele que a gente pode determinar usando essa forma, tá? Vamos fazer um exercício. Bem, determine os pontos críticos da função e classifique-os. Ou seja, se ele é ponto de máximo, se ele é ponto de mínimo. Então, a nossa função é exatamente isso daqui. A f de x igual a x à quarta sobre 4, menos x ao cubo, menos 2x² mais 3, tá? Então, para a gente calcular os pontos críticos, são os pontos que zera a primeira derivada, né? Então, quem é a primeira derivada? A primeira derivada vai ser a derivada dessa função. A derivada desse daqui, ó, o 4 vai descer multiplicando e vai subtrair 1 aqui. Só que esse 4 vai cancelar com esse, né? E aqui vai ficar 3. Então, vai dar simplesmente x ao cubo. Menos 3x² menos 4x, né? E esse aqui dá zero, certo? Perfeito. E aí, para a gente estudar os pontos críticos, a gente precisa estudar os zero da primeira derivada. Então, f' de x igual a zero significa que isso aqui é igual a zero, né? Então, queremos encontrar o zero dessa função. Observe que tudo depende de x. Então, eu posso colocar x em evidência, né? Aqui. E aí, para voltar para cá, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais menos 4x. Então, ó, se tu tem um produto igualado a zero, então, ou x é zero ou essa expressão é zero. Então, aqui você tem uma equação de segundo grau igualada a zero. Aí, encontrando as raízes dela, né? Dois números somados que dá 3 e que multiplicado dá menos 4. Quem é? Somando menos 1 com 4 dá 3, né? E somando, multiplicando eles dois dá menos 4. Então, as raízes são menos 1 e 4, certo? Logo, pessoal, a gente tem aqui 3 pontos críticos, né? Que são os pontos em que vai zerar essa função. Logo, os pontos críticos vão ser menos 1, 4 e 0, tá? Agora, para a gente estudar a questão se eles são pontos de crescimento ou decrescimento, o que a gente faz? A gente calcula a segunda derivada, né? Então, ó, a segunda derivada da nossa função aqui, ó, a segunda derivada vai ser a derivada da primeira, né? Então, ó, a derivada de x ao cubo, 3x² menos 6x menos 4, né? Então, tá aqui a nossa segunda derivada, ó. Nossa segunda derivada é 3x² menos 6x menos 4. Assim, agora só basta a gente
calcular os f dos pontos críticos, né? São os f do ponto P, que zera exatamente a nossa primeira derivada. Então, quando a gente calcula o f de menos 1, ó, aí aqui ficaria 3, né, vezes menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 6 vezes menos 1, então vai dar mais 6, menos 4, né? Então, vai dar quanto, pessoal? Dá 5, né? 5, que é positivo, certo? Então, se ele é positivo, pessoal, o que a gente pode dizer? Ó, o f de menos 1 é 0 e o f duas linhas de menos 1 é positivo. Então, ele é um ponto de mínimo, tá? Ponto de mínimo. Bem aqui, ó. F de menos 1 dá 0 e o f de menos 1 deu 5. Então, ele é um ponto de mínimo. A mesma coisa vai acontecer, pessoal, para o f de 4, porque o f de 4 vai dar exatamente o quê, pessoal? Vamos observar. 3 vezes, né? 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 16, acredito que vai dar 48, né? 48. Espero que seja. Menos 6 vezes 4, que é 24. Menos 4. Então, isso aqui dá 20, né? Resultado dá 20, certo? Então, isso aqui dá 20, que também é positivo. Então, o que a gente pode concluir, ó? O f de menos 1 e o f de 4 é 0, né? Então, a primeira derivada, desculpa, que faltou a primeira dele. A derivada de f de menos 1 e f de menos 4 dá 0. E a segunda derivada desses pontos é positivo, tá? É maior do que 0, é maior do que 0. Pelo teorema, a gente conclui o quê? Que esses pontos são pontos de mínimos. O contrário vai acontecer com f de 0, porque no 0, isso daqui vai dar quanto, pessoal? No 0, isso daqui dá 0, né? Isso daqui dá 0, então vai dar menos 4, que é negativo. Então, o f de 0 é 0, o f' de 0 é 0, né? F' de 0 é 0, e o f duas linhas de 0 dá menos 4, que é negativo. Então, 0 é um ponto de máximo, pelo teorema, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai precisar fazer, tá, pessoal? Nossa aula de hoje vai ficar por aqui, e na próxima aula a gente volta comentando mais algumas coisas. Pois é, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? A demonstração, você pode dar uma consultada lá no livro do professor Guidoriz, tá? Não vem bem ao caso, muitas das vezes uma imagem explica muito melhor, tá? A gente viu, pessoal, na aula passada, duas coisas, né? Observe que a segunda derivada, ele determina basicamente pra gente a concavidade da parábola, certo? O fato é, pessoal, que existe um teorema que diz o seguinte, né? Que se uma função é positiva, né? Ela é positiva em um determinado ponto, então existe um pequeno intervalinhozinho, uma pequena vizinhança desse ponto, onde a função ainda continua positiva para qualquer x que está dentro desse intervalo, certo? Imagina, se a função é positiva, se a segunda derivada é positiva, ou seja, ela está toda acima do eixo x, né, no ponto P, então eu consigo um intervalinhozinho, né? Imagine que aqui está o eixo x, aqui está a nossa função, por exemplo. Então, eu ainda consigo um intervalozinho onde o f de qualquer x que eu pego aqui ainda continua acima de 0, certo? É basicamente isso. Então, no fundo, pessoal, o que vai estar por trás aqui dessa demonstração, né, no fundo? Visualmente falando, a gente poderia pensar da seguinte forma. A segunda derivada não determina a concavidade da parábola? Perfeito. Só que a gente sabe que o f' de P é positivo. Mas se o f' de P é positivo, eu consigo um intervalinhozinho onde o f de x ainda continua positivo nesse intervalinho. Se a f duas linhas de x ainda é positivo nesse intervalinho, significa que a concavidade dela é voltada para baixo. Quer dizer, voltada para cima, desculpa. A concavidade dela é voltada para cima. E mais, aí usando a segunda informação, a gente sabe que a derivada, né, no ponto P é 0. Então, no ponto P aqui, a f' de P é 0, que significa que basicamente a reta tangente, a inclinação dela é nula, certo? Então, o que a gente pode dizer com isso? É como se a gente tivesse uma pequena concavidade nesse ponto, voltada para cima, e aqui exatamente a derivada é nula. Então, o que significa isso, pessoal? Que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Então, é por isso que a gente meio que vai concluir aqui, ó. Se o f' é 0 e a segunda derivada é positiva, então P é um ponto de mínimo, tá? O contrário vai acontecer se o f duas linhas de P for negativo, né? Que aí a concavidade da parábola já seria voltada para baixo. E como a primeira derivada é nula, então significa que esse ponto aqui
é um ponto de máximo, tá? Então, visualmente é isso que está acontecendo, pessoal. Nele que a gente pode determinar usando essa forma, tá? Vamos fazer um exercício. Bem, determine os pontos críticos da função e classifique-os. Ou seja, se ele é ponto de máximo, se ele é ponto de mínimo. Então, a nossa função é exatamente isso daqui. A f de x igual a x à quarta sobre 4, menos x ao cubo, menos 2x quadrado, mais 3, tá? Então, para a gente calcular os pontos críticos, são os pontos que zera a primeira derivada, né? Então, quem é a primeira derivada? A primeira derivada vai ser a derivada dessa função. A derivada desse daqui, ó, o 4 vai descer multiplicando e vai subtrair 1 aqui. Só que esse 4 vai cancelar com esse, né? E aqui vai ficar 3. Então, vai dar simplesmente x ao cubo. Menos 3x quadrado, menos 4x, né? E esse aqui dá 0, certo? Perfeito. E aí, para a gente estudar os pontos críticos, a gente precisa estudar os zero da primeira derivada. Então, f' de x igual a 0 significa que isso aqui é igual a 0, né? Então, queremos encontrar o zero dessa função. Observe que tudo depende de x. Então, eu posso colocar x em evidência, né? Aqui. E aí, para voltar para cá, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais menos 4x. Então, ó, se tu tem um produto igualado a zero, então ou x é zero ou essa expressão é zero. Então, aqui você tem uma equação de segundo grau igualada a zero. Aí, encontrando as raízes dela, né? Dois números somados que dá 3 e que multiplicado dá menos 4. Quem é? Somando menos 1 com 4 dá 3, né? E somando, multiplicando eles dois dá menos 4. Então, as raízes são menos 1 e 4, certo? Logo, pessoal, a gente tem aqui 3 pontos críticos, né? Que são os pontos em que vai zerar essa função. Logo, os pontos críticos vão ser menos 1, 4 e 0, tá? Agora, para a gente estudar a questão se eles são pontos de crescimento ou decrescimento, o que a gente faz? A gente calcula a segunda derivada, né? Então, ó, a segunda derivada da nossa função aqui, ó, a segunda derivada vai ser a derivada da primeira, né? Então, ó, a derivada de x ao cubo, 3x quadrado, menos 6x, menos 4, né? Então, tá aqui a nossa segunda derivada, ó. Nossa segunda derivada é 3x quadrado, menos 6x, menos 4. Assim, agora só basta a gente calcular os f dos pontos críticos, né? São os f do ponto P, que zera exatamente a nossa primeira derivada. Então, quando a gente calcula o f de menos 1, ó, aí aqui ficaria 3, né? Vezes menos 1 ao quadrado, que dá 1. Menos 6 vezes menos 1, então vai dar mais 6. Menos 4, né? Então, vai dar quanto, pessoal? Dá 5, né? 5, que é positivo, certo? Então, se ele é positivo, pessoal, o que a gente pode dizer? Ó, o f de menos 1 é 0 e o f duas linhas de menos 1 é positivo. Então, ele é um ponto de mínimo, tá? Ponto de mínimo. Vem aqui, ó. F de menos 1 dá 0 e o f de menos 1 deu 5. Então, ele é um ponto de mínimo. A mesma coisa vai acontecer, pessoal, para o f de 4, porque o f de 4 vai dar exatamente o quê, pessoal? Vamos observar. 3 vezes, né? 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 16, acredito que vai dar 48, né? 48. Espero que seja. Menos 6 vezes 4, que é 24. Menos 4. Então, isso aqui dá 20, né? O resultado dá 20, certo? Então, isso aqui dá 20, que também é positivo. Então, o que a gente pode concluir, ó? O f de menos 1 e o f de 4 é 0, né? Então, a primeira derivada, desculpa, que faltou a primeira dele. A derivada de f de menos 1 e f de menos 4 dá 0. E a segunda derivada desses pontos é positivo, tá? É maior do que 0, é maior do que 0. Pelo teorema, a gente conclui o quê? Que esses pontos são pontos de mínimos. O contrário vai acontecer com f de 0, porque no 0, isso daqui vai dar quanto, pessoal? No 0, isso daqui dá 0, né? Isso daqui dá 0, então vai dar menos 4, que é negativo. Então, o f de 0 é 0, o f' de 0 é 0, né? F' de 0 é 0, e o f duas linhas de 0 dá menos 4, que é negativo. Então, 0 é um ponto de máximo, pelo teorema, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai precisar fazer, tá, pessoal? Nossa aula de hoje vai ficar por aqui, e na próxima aula a gente volta comentando mais algumas coisas.